Amém? Irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus aí, está Mateus 19. Mateus 19, o versículo de número 7. Mateus 19, 7. O pessoal está querendo colocar o Senhor Jesus contra a parede. Ó. Vamos ler o texto. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai Santo, toma, Senhor, cada um dos teus filhos nas tuas mãos, na noite de hoje. Que o Senhor possa ministrar, ó Pai, aos nossos corações de uma forma forte, de uma forma poderosa. Visita-nos, ó Pai. Toma cada família representada aqui nessa noite. Fale conosco, Senhor. Me dando graça, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que Jesus aqui, ele está trazendo para nós, e aí eu não sei se você já leu esse texto e teve esse tipo de interpretação, mas Jesus ele está trazendo para nós a natureza do divórcio. Ele está falando por que para os judeus era permitido divorciar-se, a natureza do divórcio. E qual é a natureza do divórcio, igreja? É a maldade humana. Jesus ele é bem categórico quando ele fala: por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés lhes permitiu dar carta de divórcio. É assim com a igreja de Cristo? Não. A igreja de Cristo ela é detentora do Espírito Santo de Deus, amém? Então não tem espaço para coração endurecido, não tem espaço para maldade dentro do povo de Deus. É por isso que para nós não tem. A maldade humana, a dureza do coração caído, esse coração com inclinação para o pecado, é esse coração que lhe foi permitido repudiar a sua mulher. E a gente vai continuar falando hoje sobre família. Irmãos, na semana passada, nós estávamos aqui falando um pouco, a gente começou a... Precisamos falar de família, parte 1. Então hoje, precisamos falar sobre família, parte 2. Irmãos, de tudo que nós vimos na semana passada, tem duas coisas que você tem que lembrar. Tem que lembrar. Porque a mensagem hoje é baseada naquilo. O que, pastor? Os papéis. O homem, quais são os papéis do pai dentro de uma família? Direção, limite, proteção. Fala comigo. Direção. Mais uma vez. Não esquece isso. A gente vai trabalhar esses papéis de uma forma mais aprofundada. E da mãe, da mulher, relacionamentos, nutrição e organização. Vamos lá comigo. Relacionamentos, nutrição e organização. Mais uma vez. Mais uma. Relacionamentos. Amém. Irmãos, nós vamos trabalhar nessa noite as disfunções. Como assim, pastor? É quando a função ela não é cumprida. Ou pela falta de um papel, ou pelo excesso do outro papel que acaba sufocando o outro. Então a gente vai falar um pouco das disfunções. A igreja funcional, a família, funcional, é aquela família que funciona dessa forma. Eu tenho um homem, ele ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, que ele a trata sim como o vaso mais frágil. Pastor, mulher não é sexo frágil. É sim. A Bíblia fala que é, então é. Que a trata como o vaso mais frágil.
e traz para sua família proteção, limites e direção. E uma mulher que é companheira, que é submissa. E aí, se você estava aqui semana passada, falamos um pouco sobre esse conceito correto do termo submissão, que é companheira e que é submissa, e que traz para sua família a ideia de relacionamento, que vai trazer nutrição, que é esse companheirismo, que é esse amor ao próximo, e a ideia de organização. Essa é a família funcional, onde os filhos sempre vão ter para onde olhar. Mas nessa noite nós vamos falar um pouco das disfunções. Irmãos, Satanás, ele foi minando, ele foi trabalhando dentro das famílias com o passar dos anos, com o intuito de tirar ou desorganizar essas funções. Porque nós vimos na semana passada que a forma como a sociedade define uma família, ou define o conceito de família, aponta como serão as gerações posteriores. Se a sociedade atual olha para a família como algo sério, nós teremos uma geração posterior abençoada. Mas se a sociedade atual olha para a família de uma forma que não é bíblica, onde homem com homem é família, onde mulher com mulher é família, que Deus tenha misericórdia do que vai acontecer com as gerações posteriores. Então, irmãos, com o passar dos anos, vamos aqui, Deus, ele criou a primeira família, amém? Deus, ele é o idealizador da família. Só que na primeira família criada, ela peca. Mas esse pecado, ele vem primeiramente por meio da irmã, da varoa, da Eva. E já nessa primeira família, nós temos pela primeira vez um espírito de acusação, onde Adão se defende do seu pecado. Quem já leu isso? Falando, foi a mulher. Irmãos, e quando esse casal foi expulso do Éden, eu fico imaginando esse sentimento. Foi a mulher. Foi a mulher. Foi a mulher. O homem agora com uma natureza pecaminosa, ele vai ter dificuldade de assumir o próprio erro. E foi a mulher. Irmãos, as famílias foram se formando. As famílias foram se desenvolvendo. E com o passar de poucos anos, a gente já tem uma primeira disfunção. Essa disfunção é excesso de autoridade do pai. É a lei do pai imperando. Podemos chamar de machismo, pastor? Podemos. O machismo, ele é a primeira praga que vai entrar dentro das famílias, onde nós veremos a vontade do homem sempre prevalecendo e a mulher sempre se calando. E aí a gente tem várias famílias se formando assim, e esse conceito de machismo, ele se fortalecendo cada vez mais. Irmãos, por que as famílias no passado, mesmo com essa praga, elas não foram desfeitas? Porque o homem tem um ponto fraco. Todo homem tem um ponto fraco, esse mesmo. E a mulher também tem um ponto fraco. Qual é o do homem? Todo homem tem medo de não se sentir respeitado. E existem homens que, com medo de não se sentir respeitado, ele nem tenta impor respeito, porque vai que dá ruim, vai que não dá certo. Então, nenhum homem gosta de sentir-se desrespeitado dentro da sua casa. E qual é o ponto fraco da mulher? Nenhuma mulher quer sentir-se desprotegida. Então, no passado, irmãos, mesmo com o machismo, mesmo com a mulher vivendo uma submissão que não é a submissão bíblica, as famílias, elas continuavam se mantendo, porque uma coisa ainda acontecia: a mulher ainda era protegida.
Mas vamos ver o que acontecia com as gerações posteriores. Irmãos, então, a lei do homem operando. Quais são as funções do homem mesmo? Direção, limite, proteção. Irmãos, o limite, os limites, que é uma função do homem, eles precisam andar em equilíbrio com os relacionamentos, que é função da mulher. Mas quando a lei do homem impera, eu tenho muito limite, com pouco relacionamento. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar superficialidade nos relacionamentos. Isso vai gerar legalismo. Isso vai gerar muitas vezes por parte dos filhos rebelião, onde a minha casa parece um quartel, onde eu recebo um monte de ordens, mas eu não recebo amor, as pessoas não me respeitam, as pessoas não querem saber da minha opinião, os meus pais eles só querem mandar. Limite é importante? Limite é muito importante, mas ele precisa andar em equilíbrio com o relacionamento. Por que nós, povo de Deus, a gente se sujeita à palavra de Deus? Porque a gente sabe que tem um Deus que nos ama, que tem um Deus que nos guarda. E cada mandamento que está nesse livro, por mais estranho que ele me pareça, eu sei que ele é para o meu bem. Eu sei que é para me proteger, porque Deus é um Pai zeloso. Então, confiando no amor de Deus, confiando no zelo de Deus para comigo, eu me sujeito à sua palavra. Agora, se de repente eu olhasse para Deus como um Deus que não me ama, como um Deus que ele só é severo, como um Deus que só põe regras, como um Deus que não quer saber de se relacionar comigo, irmãos, será que nós nos sujeitaríamos à sua palavra? E com o passar dos anos, com o passar dos séculos, gerações e gerações foram se deparando com um conjunto de leis, com um conjunto de normas. Mas eu não sei se esse meu pai, ele me ama. Ele chega do serviço cansado, ele chega do serviço mal-humorado, ele pergunta se eu fiz o que ele mandou eu fazer, ele nunca brinca comigo, um relacionamento ele não vai ser construído, e esse filho ele vai crescer revoltado, ele vai crescer rebelde. Mas sabe qual é o pior? Que ele vai constituir uma família no futuro. E ele vai reproduzir segundo aquilo que ele aprendeu em casa. Então nós tivemos séculos e séculos e séculos da lei do pai imperando, dos limites engolindo os relacionamentos. Irmãos, o pai, ele vai dar direção. É ele que vai firmar a minha identidade. É ele que vai trabalhar a minha individualidade. É ele que vai trabalhar o meu chamado. Mas essa direção dada pelo pai precisa estar balanceada com a nutrição da mãe. Com a ideia de me compadecer do próximo. Com a ideia de estar junto das pessoas. Mas se eu tenho muita direção e pouca nutrição, eu vou gerar pessoas egoístas. Eu vou gerar pessoas egocêntricas. Eu vou viver dentro de uma casa onde existe um ambiente de exploração. E novamente eu vou reproduzir segundo a espécie. A terceira característica do pai, qual era? A proteção. O pai protege, mas essa proteção ela precisa ter regras. A proteção ela tem que se balancear com a organização que vem da mãe. Mas se a lei do pai impera, a proteção engole a organização. Isso gera delinquência. Isso gera, eu posso fazer o que eu quiser, e se complicar para o meu lado, meu pai me protege.
Nem que depois ele acerte a conta comigo em casa. Mas o meu pai, ele vai me proteger. Isso vai gerar delinquência. Irmãos, então a lei do pai imperando é um problema. Só que a lei do pai imperando não foi capaz, no decorrer dos séculos, de destruir as famílias. Satanás, ele percebeu no decorrer dos anos que o fato do papel da mulher ser totalmente reprimido, ser totalmente engolido pelo papel dos homens, fizeram com que as famílias não fossem aquela família que Deus quer que seja, mas as famílias continuavam existindo. Então o diabo, ele continua pegando pesado contra quem? Irmãos, o maior alvo de Satanás dentro de qualquer família é o pai. Pastor, e os outros? Os outros Satanás quer destruir também, mas aquele que ele chega, lambe os beiços, é o pai. Por quê? Porque Satanás anseia em acabar com o conceito de paternidade no meu coração, em deturpar o conceito de paternidade no meu coração. Por que isso, pastor? Porque Jesus um dia veio ao mundo e ele trouxe uma nova revelação de Deus que ainda não fora dada, a revelação do Pai. Então, se Satanás ele consegue destruir o conceito de paternidade no meu coração, se ele consegue me deixar totalmente com raiva, totalmente indiferente àquilo que diz respeito a Pai, ele consegue atrapalhar bastante meu relacionamento com o Pai Celeste. Por isso, o Pai é o grande alvo. E olha que ironia, irmãos, do cão. As maiores divindades das religiões idólatras são mães. Se você fizer um estudo dos deuses, fora o nosso Deus, que são mais adorados, você vai ver que são deusas. Porque o conceito de paternidade foi destruído, mas o conceito de maternidade não. Então, dentro de uma cultura como a nossa, a gente olha para Maria com ótimos olhos. Ela é a mãe de Deus. E o pai de Jesus? Gente, o pai de Jesus, não sei nem o que houve com ele. Ele some da Bíblia. Mas a mãe está lá. A mãe está junto. A mãe é diferente. A mãe estava lá no pé da cruz, quando ele estava sendo crucificado. Irmãos, pessoal aí que trabalha... Quem é autônomo aí? Tem uns autônomos aqui, um monte. Quem é autônomo aí? Quem é empresário? Vou fazer uma pergunta para vocês, e vocês confirmam para mim ou não. Feriadão para bombar. Feriadão para arrebentar. Natal, Dia das Mães. Não? Tem mais um outro para passar por cima do Natal e do Dia das Mães? Natal e Dia das Mães. Natal, porque a gente tem uma cultura que ela é cristã, ela é toda torta, mas é uma cultura que diz ser cristã. Então o Natal é forte. E Dia das Mães, porque a mãe é a mãe, cara. A mãe é tudo que algumas pessoas têm. E Dia dos Pais? Que dia é mesmo, pastor? Esse ano, no Dia dos Pais, eu lembro que a Brenda estava lá em casa. Aí a minha esposa perguntou para ela assim, por acaso. Ela falou assim, você vai preparar alguma coisa para vender no Dia dos Pais? Aí ela falou, não, o Dia dos Pais é muito fraco. É capaz de eu preparar e não vender, e ficar com o negócio estocado. Então é melhor, não vou mexer com isso não. O Dia das Mães foi. Por quê? Porque Satanás ele tem conseguido destruir o conceito de paternidade. E o de maternidade? De maternidade ele não está destruindo, porque ele nem tenta destruir. Ele quer usar a maternidade para promover a idolatria. Ele quer usar.
Então, como que Satanás ele fez, ou ele está fazendo no decorrer dos anos, para destruir o conceito de paternidade? O primeiro ponto que começou a acontecer: maus tratos. Fisicamente falando, o homem bater na mulher, bater nos filhos de uma forma exagerada. Segunda coisa, adultério. Pastor, mulher também adultera. Hoje. Passado, mulher saía nem de casa. Nem tinha um WhatsApp para marcar os esquemas de dentro. Não tinha como. Maus tratos, adultério, abuso. Terceiro ponto, onde os homens começam a abusar das suas sobrinhas, das suas próprias filhas. Pastor, tem que ser muito doente. Não, irmãos, isso é demônio. Pode ter, isso é demônio, não é doença não. Um cara que olha uma menina de, 8 anos, e eu já tô, colocando uma menina velha, 8 anos. Um cara que olha para uma menina de 8 anos, ele consegue ter uma atração sexual, esse cara é um endemoniado. Ele não é doente não, ele tem demônio mesmo. E a gente sabe que 8 anos às vezes uma moça com 8 anos já foi abusada várias vezes, porque começa muito mais cedo. A gente vive um contexto de família que às vezes a mãe tem medo de deixar a filha com o pai dela, porque ela não confia muito no cara. Olha o que o diabo ele foi fazendo com o conceito de paternidade. O pai, irmão, o papel do pai é proteger, velho. O papel do pai é dar uma voadora pro cara que olhar para a filha dele esquisito. E aí de repente ele está abusando da menina, que coisa demoníaca, irmãos. E por último, o mais fatal de todos, como se maus tratos já não fosse suficiente, como se adultério já não fosse suficiente, como se o abuso já não fosse o ápice do endemoniamento. Nem existe essa palavra, mas amém. Ainda tem mais, que é o que ferra com o conceito de paternidade: o abandono. Por que a mãe é supervalorizada e o pai não? Porque quem abusa é o pai. Porque quem abandona é o pai. A mãe, irmãos, vou falar que nunca existiu uma mãe que abandonou, a gente sabe que tem, mas não dá nem para comparar. Tanto é que Deus vai usar na palavra dele, ele não usa a figura do pai, ele usa a figura da mãe. Ele fala: pode uma mãe abandonar o filho que ainda mama? Porque se Deus falasse, pode um pai abandonar o filho que ainda mama, já não ia falar, pode, meu vizinho, outro, aquele lá, eu já vi. Então Deus ele usa a figura da mãe, e depois ele fala: ainda assim se ela fizer, eu não abandonarei. Mas ele vai usar a figura da mãe, porque é o pai que abusa, é o pai que vai fazer todo esse tipo de atrocidade. E com o decorrer dos anos, o conceito de paternidade, ele foi indo para o ralo. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é chamada, ela é intimada a restaurar o conceito de paternidade. O meu filho, ele precisa olhar para Deus e falar: Abba, Pai, porque ele tem um referencial de pai. O seu filho, ele precisa ter um referencial de paternidade. Eu, como igreja do Senhor, eu preciso remar contra a maré. E eu preciso tirar esse câncer que existe da sociedade de dentro da minha casa, de dentro da minha igreja. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. O índice de adultério, o índice de divórcio dentro da igreja já é igual ao do mundo.
Daqui a pouco vai sair uma pesquisa aí falando que o índice de abuso sexual dentro da igreja é igual ao do mundo. Porque a igreja tem olhado tudo isso e parece que não faz nada. E a igreja que eu falo não é a instituição. Não é que a igreja tem que dar um curso de pai. Não, eu preciso me voltar para a palavra de Deus. Onde a Bíblia fala assim, ó, que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o não crente. Eu preciso voltar para essa palavra e falar, meu Deus, eu posso ir para o inferno, porque eu sou um pai porcaria, porque eu sou um marido negligente. Isso é o suficiente, porque se o não crente vai para o inferno e eu sou pior do que ele, isso pode me levar. Eu preciso me voltar para a palavra de Deus quando Pedro fala que se eu não trato a minha esposa com a devida honra, como o vaso mais frágil que ela é, as minhas orações serão impedidas. Deus não ouvirá as minhas orações. E aí não adianta eu pagar de pastor. Não adianta eu colocar um terno e pagar de homem de Deus, porque na verdade, naquele dia Jesus ele vai falar, na verdade eu não vos conheço. Ah, mas eu expulsei demônios em seu nome. Vocês conhecem a passagem, irmãos? Vai ter gente que fez coisa, vai ter gente que executou ministério, vai ter gente que fez um monte de coisa, que abriu igreja, que multiplicou igreja, e que no final vai ouvir, eu não vos conheço. Então nós vivemos um contexto de conceito de paternidade totalmente destruído. E aí o que acontece no meio disso, irmãos? Duas coisas. Inversão de papéis e um movimento chamado feminismo, onde em ambos eu vou ter o contrário. Eu vou ter a lei da mãe operando. Vamos falar primeiro da inversão de papéis. Onde existe um homem em casa, ou pelo menos quando nasceu o médico disse que era homem, o cara está lá, mas é a lei da mulher que impera. Irmãos, aí a mulher, eu tinha falado para vocês que os limites e os vínculos, eles precisam andar lado a lado, eles precisam andar equilibrado. Se a lei do homem impera, os limites passam por cima dos relacionamentos. E aí eu vou ter legalismo, aí eu vou ter rebelião, filho rebelde. Mas se é o contrário, se os relacionamentos passam por cima dos limites, onde eu posso me relacionar do jeito que eu quiser, porque toda forma de amor é válida. O nome disso é homossexualismo. O nome disso é formas de se relacionar que são totalmente contrárias à palavra de Deus, onde o homossexualismo é a principal delas, que é a que está mais na moda. Mas o que é isso? É lei da mãe operando. É muito relacionamento, é muita ênfase no relacionamento, na minha criação, e ênfase zero nos limites. Onde eu tenho um certo tipo de brincadeira com a pessoa do mesmo sexo, e ninguém vai chegar em mim e falar, ô, que é isso, rapaz? Tá maluco? Não tem limite. E vai gerar. E nós temos a mídia, nós temos a sociedade, que vai empurrar os nossos filhos para esse lado. Cabe a mim como família, amar os meus filhos, mas também impor limites. Dentro desse amor, impor limites. Irmãos, olhe para Deus. Deus nos ama, amém? Mas é esculhambado o negócio? Não, tem gente que prega por aí que é, mas não. O mesmo Deus que ama, Ele também disciplina todo aquele que ama. Existem limites para andar na presença de Deus. O próprio Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não useis, pois, da liberdade para dar ocasião à carne. Você é livre, mas espera aí, é um livre entre aspas. Não é livre para fazer o que quiser, não. Não que se você quiser continuar na presença de Deus. E nossas famílias devem ser do mesmo jeito. Relacionamento sem limites
vai gerar homossexualismo. E aí eu falei na semana passada, eu vou falar de novo. Se você percebeu, o homossexual, ele é perdidamente apaixonado pela mãe. E ele não tem relacionamento com o pai. Porque a mãe fez o papel dela e suplantou o papel do pai. Excesso de relacionamento. Falta de limite. O homossexual é carente do pai. E super afeiçoado pela sua mãe. Inclusive é a mãe que aceita o seu estilo de vida. Talvez um dia, talvez numa próxima oportunidade, a gente traga uma palavra aqui só sobre homossexualismo. Existem pelo menos 4 fatores, eu estou falando aqui só de um, mas existem 4 fatores que colaboram para uma pessoa se tornar homossexual. E todos estão relacionados com o mundo espiritual. A tal ponto da pessoa achar que nasceu daquele jeito. Sendo que na verdade ela não nasceu assim, foi apenas uma escolha que ela está fazendo. Mas é muita coisa, então com a próxima vez a gente pode abordar isso. Irmãos, o papel da mãe imperando, eu vou ter uma inversão de papéis. Eu vou ter a mãe tomando decisões. Eu vou ter a mãe fazendo algumas coisas que, assim, irmãs, me ouçam com o coração, que vocês não foram criadas para fazer. Deus, ele criou o homem com várias características e capacitado para algumas coisas. Deus, ele criou a mulher com características diferentes e com capacitações diferentes. Pastor, qual é a melhor? Não tem melhor, irmãos, é diferente. O que esculhamba é quando eu começo a querer fazer o do outro. Sabe quando o zagueiro quer virar atacante? Esculhamba tudo. Não dá certo. E quando isso acontece dentro da família, também não vai dar certo. A mulher não foi criada para liderar. Quer ver? Fazer uma pesquisa de campo aqui. Quem trabalha aí? Levanta a mão. Quem tem ou já teve chefe mulher? Não, fica com a mão levantada, aí. Se você também já teve chefe homem, continua com a mão levantada. Amém. Qual é melhor de lidar, hein? Cara, pela primeira vez na vida, eu trabalho numa escola onde meu coordenador e meu diretor é homem. Céu na terra. Por quê, pastor? Porque a mulher não sabe fazer? Nada disso. Mas por algumas questões que a gente vai falar aqui ainda, a mulher no coração dela, ela tem que matar um leão a cada dia. Então ela sai de casa todos os dias para provar que ela é capaz. E nisso de provar que ela é capaz, ela se torna uma pessoa difícil demais de conviver dentro do ambiente de trabalho. Porque ela quer mostrar a sua capacidade. Mulher, você é boa, você não precisa ficar mostrando isso. Não precisa ter essa necessidade. Mas por causa de todo o histórico das mulheres serem subtraídas nos seus direitos, da mulher ser subjugada, da mulher ser ridicularizada, da mulher ser inferiorizada, a mulher agora ela quer provar que é capaz. Sendo que houvesse alguma necessidade dela provar que ela é capaz. Não existe essa necessidade. Mas, culturalmente falando, até de uma forma inconsciente, ela tem essa necessidade. Por isso é mais difícil ser chefiado por elas. E porque também ela não foi criada para isso. Deus, ele falou, far-lhe-ei uma auxiliadora. E já deu toda a capacidade para ela ser uma auxiliadora idônea. Uma mulher pode se tornar uma líder melhor do que o homem? Claro que pode. Mas ela vai precisar se esforçar muito mais, porque não está na essência dela do jeito que está na essência dele.
Então, eu concluo com isso aqui, que quando tem inversões de papéis dentro de casa, não foi porque a mulher passou por cima do cara, foi porque ele passou por baixo dela. Foi ele que se diminuiu e a mulher, na necessidade de alguma coisa precisa ser feita dentro dessa casa, que senão a gente nunca vai para lugar nenhum, ela assumiu o papel. Ela não assumiu o papel porque ela brigou a vida toda com seu esposo por esse papel. Não. Ela assumiu esse papel porque ele deu para ela. Irmãos, aí eu vou falar algo muito sério que eu já falei algumas vezes com alguns casais, com algumas pessoas. E eu tenho algo no meu coração muito forte. A palavra de Deus, ela me dá base para isso. Que o homem ele é responsável pelo final do casamento dele. Se uma família acaba, ninguém erra sozinho, irmãos, eu sei disso. Mas a responsabilidade é do homem. Pastor, irmãos, Deus deu quem para quem? Deus deu o homem para a mulher ou deu a mulher para o homem? Deus deu a mulher para o homem. Quem tem que cuidar de quem? O homem tem que cuidar da mulher. Quem é que vai prestar conta pela vida de quem? O homem vai prestar conta pela vida da mulher. Então é o homem que é responsável pela sua família. E aí quando as coisas não dão certo, foi porque esse homem falhou. Foi porque esse homem, ele pisou na bola. Pastor, eu conheço uma família que deu uma louca na mulher lá, ela adulterou e tal. Como eu falei na semana passada, irmãos, nós estamos aqui trabalhando de uma forma generalizada, dentro do conceito de família. E a gente não vai ficar esmiuçando cada caso particular, porque senão, misericórdia. Tudo que eu falar aqui, entenda como via de regra. Amém? Então o homem, ele é o responsável. E a inversão de papéis é porque ele se diminuiu. Pastor, mas é porque tem que entender. O cara tem uma personalidade, ele é mais tranquilão assim e tal. E a mulher é uma leoa. A mulher ela é sanguínea, ela é colérica. Irmãos, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver, nada a ver. Personalidade não tem nada a ver com liderança. Personalidade só tem a ver com uma coisa, irmãos. Sabe o quê? Personalidade. Mais nada. Não é porque a minha personalidade é de tal jeito que eu vou ser melhor ou que eu vou ser pior do que o outro. Isso não existe. A gente vai ver na palavra de Deus pessoas de temperamento explosivo que eram homens de Deus e pessoas hipertranquilas que eram tão homens de Deus como o outro. A gente não vai ver um mais crente do que o outro ou menos crente do que o outro por causa do seu temperamento, por causa da sua personalidade. A gente não vai ver isso acontecendo. Certo? Então eu preciso ser bíblico. Eu preciso chegar dentro da minha casa, cumprir com aquilo que a Bíblia confiou para mim, mostrar para minha esposa o que a Bíblia confiou a ela. E é simples assim. É assim que uma família, ela precisa caminhar. Irmãos, mas sabe o que acontece muito? O que o diabo também percebeu. Aí eu tenho a inversão de papéis dentro da casa. Aí eu tenho aquele cara que abaixa a cabeça. E a mulher que resolve. A mulher que enche o saco o dia todo. E o cara? Ele só abaixa a cabeça. Irmãos, ele abaixa a cabeça entre aspas. Porque, novamente, eu vou voltar para a essência. A essência dele não é essa. Então, esse cara, ele está lá. Suportando aquela situação. Mas aqui, ó. Ele está pensando. Velho, vou vazar dessa mulher. Vou sair fora disso aqui. Eu não aguento mais isso aqui, não. Só que está sorrindo. O que é pior ainda, porque ainda é covarde. Mas acontece. E aí daqui a pouco a gente tem um outro problema. Que é consequência dessa inversão de papéis em muitos casos, que é a orfandade. Que é o pai indo embora. Aí o pai ainda fala assim, o cara de pau tem coragem de falar assim,
eu estou abandonando minha mulher, estou abandonando meus filhos. Não, está abandonando a sua família. Está abandonando todo mundo. Você quer visitar o seu filho de vez em quando? Não. O professor da escola vai ver seu filho mais do que você. E você está falando que não está abandonando seu filho? Como assim? Os meninos da rua vê teu filho mais do que você e eu não estou abandonando meu filho? Como? Quando eu saio de casa, eu estou abandonando a minha família. Por mais que eu passe uns dias com meu filho e tal, é totalmente diferente. É totalmente diferente do meu filho ficar me esperando chegar do serviço todos os dias. É totalmente diferente do meu filho esperar algo de mim que faz parte da nossa rotina e a gente faz ali todos os dias. É outro tipo de convivência, não tem nada a ver. Quem abandona a esposa, abandona a família. Amém? Meu Deus. Aí sabe o que isso gera, irmãos? Aí o cara passa a ter 2, 3 famílias. E ele não cumpre o papel dele em nenhuma. Aí esse filho, essa filha, eles vão crescer. Sabe qual o valor que eles vão dar para a família deles? Nenhum. Sem contar que tem a carga espiritual do divórcio que vai ser levada para os filhos. Pastor, você está me dizendo aqui que até quando a mulher, ela está invertendo os papéis, ela é a vítima. Não tem vítima na história. Não tem vítima. Aí eu estou querendo mostrar que a responsabilidade maior é do homem. A quem muito é dado, muito é cobrado. A liderança foi dada para o homem. Então vai ser cobrada dele. Vai ser cobrado dele se ele anulou a esposa dele. Se ele lapidou a esposa dele. Se ele cuidou bem dos filhos. Se ele não cuidou, vai ser cobrado dele. Se a família dele caminhou bem na presença do Senhor. Lá na igreja primitiva, qual era das prerrogativas do cara ser um pastor, ser um bispo? Que ele governasse bem a sua própria casa. E Paulo ainda fala assim, como o cara vai governar a igreja se ele não consegue governar nem a casa dele? Mas o que a gente vê hoje no nosso contexto de igreja é que eu quero ser um líder de um ministério de louvor, eu quero ser um líder de um grupo, eu quero ser um líder de uma igreja, eu quero liderar pessoas, mas eu não lidero a minha casa. Está vendo a bagunça que a coisa vira? Irmãos, o evangelho é a coisa mais simples do mundo, eu aprendo ele na minha casa. Eu me aprofundo na igreja, nas classes que tem. Eu recebo meu chamado através da direção que me é dada dentro de casa. E a Bíblia diz que se eu faço isso, se eu ensino a criança no caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar dele. E o diabão sabe disso, então ele vai bater fechado. Ele vai pegar pesado, ele vai olhar para um homem assim. Eu imagino o dia de um casamento, o diabo olhando para o cara assim. Deus está guardado, velho. Porque é o principal alvo. É ele que vai, é a falta dele que vai bagunçar tudo. Vamos lá. Nessa inversão de papéis, a mulher é responsável pela organização. Amém? E o homem pela direção, pela identidade. Gente, organização sem direção vai gerar uma mente meticulosa. Irmãos, quantas pessoas se tornam detalhistas ao extremo, com perfeccionismo besta, por causa de nada, preso a um monte de detalhe que não é importante. E essas pessoas, elas têm um problema, elas também são hiper
hipersensível. Gente hipersensível é falta de pai. Porque, irmãos, a mãe não está na natureza dela. A natureza da mãe é, sabe o quê? É abraçar a gente. É dar beijo. É você ralou o joelho lá, tá saindo sangue, pus, a mãe vai lá e beija o joelho do menino. Eco. A mãe faz isso. Tá na natureza. E aí eu cresço, eu me torno hipersensível. Eu cresço achando que algumas coisas na minha casa, elas são normais. O pior é que eu me caso e eu estou achando que eu casei com a minha mãe. Deixa eu te falar uma coisa, sua esposa não é tua mãe, é tua esposa. Ninguém é igual a sua mãe. Nunca vai ser. Irmãos, quando eu era solteiro, eu tomava café da manhã na cama. Todo dia. Aí eu me casei. E eu nem café da manhã tomo mais, porque eu achei melhor deixar pra lá. Ó, o Pablo, tá? O Pablo não vai me deixar mentir sozinho. Pablo uma vez dormiu lá em casa. Tomou o maior susto. Porque minha mãe, só porque ele estava lá em casa, minha mãe acordou ele com um copo de vitamina na mão. E falou, bora Pablo, bebe logo. Ele ficou olhando para ela assim como, não estou entendendo. Bebe, rapaz! Aí ele, tá bom, eu bebo. Aí bebeu, ficou olhando, pode dormir de novo agora. Irmãos, era desse jeito, tá o Hugo aí, o Thiago, era desse jeito. E aí se eu sou um cara muito sem noção, e é aqui que entra o negócio. Se eu sou uma pessoa muito sem noção, eu caso com essa expectativa. Cara, não dá para casar com essa expectativa. O cara tem que ter problema para casar com essa expectativa. Mas às vezes a minha expectativa não é essa quando eu me caso, mas é outras de mimos da minha mãe que eu acho que minha esposa vai fazer comigo, mas a minha esposa, ela é minha esposa. Irmãos, tem coisa que eu faço com a minha esposa que eu nunca vou sonhar em fazer com a minha mãe. Glória a Deus. Porque a minha esposa não é a minha mãe. Mas por que eu acho que o contrário é válido? O que eu faço com a minha esposa eu não vou fazer com a minha mãe. Mas do jeito que a minha mãe me trata, a minha esposa, por que eu acho que tem que ser? Fica com a sua mãe então para sempre. Fica lá. Ela vai ficar velha e vai trocar os papéis, você que vai cuidar dela. E cuide. Mas se eu quero me casar, não pode ser assim. Mas é muito complicado na cabeça de uma pessoa que ela foi criada de uma certa forma, por falta de paternidade, por falta de presença do pai, ele foi sendo criado. Então, na cabeça da pessoa, aquilo é certo. Irmãos, eu fui me casar com a minha esposa. Eu, quando era criança, meu pai morreu. Minha esposa, quando era criança, o pai morreu. E aí casam duas pessoas com um conceito de paternidade esquisito. Pensa na bagunça. Pensa, irmãos. Como tem coisa que a gente precisa olhar, e é por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, porque a gente pode aprender com ela. Tem coisa que a gente olha e fala, peraí, eu fui criado desse jeito, mas não é assim. Irmãos, nós tínhamos tudo para ser um casal de papéis invertidos. Absolutamente tudo. Ela cresceu com a mãe dela se virando, ganhando salário mínimo para criar 6 meninos, 5, sei lá, um monte. É porque eram 6, mas ficou 5, né? Não é isso? E eu também. Então qual é o natural? É ela olhar para ela e eu olhar para ela e a gente falar, então, a rocha, filha.
Porque a gente foi criado assim, a nossa família deu certo, a gente criou, a gente cresceu como pessoas de bem, conhecemos a Cristo, nos convertemos, deu tudo certo, então dá para imaginar que isso é desse jeito. Mas aí a gente olha para a palavra de Deus e não é. E aí eu tenho que agir contra aquilo que eu aprendi durante a vida na prática, e ela também. E ela ainda tem que agir contra a essência, porque a bichinha gosta de mandar, pensa. Ela gosta de mandar. Aí tem vezes que eu estou brincando com ela que eu tenho que falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu que mando em tu. É o contrário, não. Não, fica de boa aí. Irmãos, nós vimos na semana passada que não é isso, né? Existe uma equipe, uma parceria. Um lidera, o outro administra e Deus é glorificado. Tanto é que eu falei que é na brincadeira. É que a gente fala essas coisas. Então, irmãos. Nutrição agora. Sem proteção. A mãe, ela vai tentar suprir a ausência do pai. Quem já ouviu a frase assim? Eu fui mãe e pai dos meus filhos. Não foi, você foi só mãe, você não consegue ser pai dele. Na verdade, você foi mãe e ele é um filho sem pai. É duro, mas é a realidade. Assim como o pai não consegue ser pai e mãe do seu filho, mãe nenhuma vai conseguir ser mãe e pai do seu filho. Pelo simples fato de que ela não foi criada para isso. E o homem também não foi criado para isso. Irmãos, e aí nós estamos num contexto social, onde a mulher se acostumou a ser abandonada. E ela se acostumou a viver só. Onde ela se acostumou a criar o filho só. Onde ela muitas vezes terminou um casamento por causa de maus tratos e por causa de adultério. E aí, mais do que inversões de papéis, de repente a mulher, ela chega à conclusão de marido para quê? Irmãos, o movimento feminista, ele nasce durante a Revolução Francesa, século XVIII. Só que ele nasce bonito, dentro de ideias de igualdade, fraternidade e liberdade. Onde tudo que a mulher queria era igualdade, fraternidade e liberdade. Onde a mulher só queria ser considerada uma cidadã. Onde a mulher que trabalhava só queria receber o mesmo salário que o homem recebe, porque ela está fazendo a mesma coisa que ele faz. Onde a mulher só queria ter direito a voto, igual um homem tem direito a voto. Onde uma mulher só queria ter direito a ter alguns cargos públicos, porque mesmo que o homem tem. Onde a mulher queria simplesmente direitos iguais. Ele nasce bonito. Porém, como tudo que nasce nesse mundo, e as ideias iluministas que encadearam a Revolução Francesa, o iluminismo é o pai do ateísmo, irmãos. Satanás, ele vai se aproveitar. E na década de 60, nos Estados Unidos, esse movimento feminista, ele passa a ganhar um novo corpo e ele passa a ganhar força, onde ele passa a ter um slogan, que é a libertação feminina. E aí eu te pergunto, irmãos, libertação de quê? Libertação de todas as formas de opressão. E quais são as formas de opressão segundo esse tipo de conceito? O conceito de família patriarcal oprime as mulheres, então quero ser liberta disso. A sociedade que não dá o devido valor à mulher, eu quero ser liberta disso, aí ok. Aí vem mais pesado. As religiões patriarcais que não dão devido valor para a mulher,
Irmãos, quais são as religiões ditas patriarcais? Judaísmo, islamismo e cristianismo. Pastor, mas você falou que a igreja católica tem uma deusa e tal. Irmãos, igreja católica não é cristianismo, tá? Quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando de cristianismo de verdade. Igreja católica é ecumenismo. Igreja católica tem elementos do cristianismo, assim como ela também tem elementos do espiritismo e elementos do politeísmo romano. A igreja católica é essa bagunça, esse misto, ela não é cristianismo, certo? Então, cristianismo é aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus. A Bíblia é machista? Não, mas foi consagrada como tal pelo bendito movimento feminista. A Bíblia hoje é considerada machista, a Bíblia é considerada homofóbica. Então, o cristianismo é considerado uma religião arcaica, patriarcal, que aprisiona as pessoas. E o movimento de libertação feminina quer se ver livre de toda forma de opressão. Quais são as religiões que não oprimem? As religiões afro. Essas não oprimem a mulher. E é para lá que o movimento ele corre. Irmãos, esse movimento ele perdeu forças por uma série de questões sociais, mas na década de 90 ele voltou forte, não somente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Então hoje a gente olha para esse movimento que nasceu com um certo ideal, indo para um extremo que Satanás levou para o extremo, onde eu defendo aborto, onde eu defendo o homossexualismo, porque o importante é ter prazer, eu não preciso de homem. Onde eu defendo, eu vou adotar um filho e eu vou criá-lo sem pai, porque nós não precisamos de homens e nós já vimos os problemas que isso pode dar. E a origem de tudo, o homem falhando nos seus papéis. Porque se o homem sempre tivesse tratado a mulher com devido respeito, como vaso mais frágil, amado como Cristo amou a igreja, ela nunca ia sentir a necessidade de ser liberta. Porque ela já se acharia liberta. Ela nunca ia sentir a necessidade de mergulhar no mercado de trabalho. E não é errado a mulher trabalhar, irmãos. Mas eu tenho que entender uma coisa. Dentro do conceito de família bíblico, a provisão é responsabilidade do homem. E a mulher, ela precisa ter tempo para criar os seus filhos. Mas até por causa de uma necessidade financeira, o que acontece às vezes, o homem trabalha o dia todo, a mulher trabalha o dia todo, e meus filhos vão ser criados por outras pessoas. Eles vão ser criados numa creche. Lá a tiazinha lá, fã do Lula livre, vai criar meu filho. Ou pela babá que eu contratar. E aí a gente vê de vez em quando estourando as notícias, né? As pessoas que têm câmera em casa, vendo a forma como os filhos são tratados às vezes pelas babás. Então, irmãos, não é errado. Mas uma vez que eu tenho filho, meu filho ele precisa de mim. Se a gente consegue fazer as duas coisas e tá com meu filho, o pai trabalha num horário, a mãe trabalha no outro, quando um está com... Nós estamos criando nossos filhos, ok. Mas se a gente não consegue, a gente precisa repensar algumas coisas. Pastor, você está falando isso porque não é você que coloca dinheiro dentro da minha casa. Irmãos, eu não sou rico. Eu não ganho super salário. Mas um dia eu olhei para minha esposa e eu falei, amor, você trabalha se você quiser, porque eu sei que essa responsabilidade é minha.
E aí depois que ficou grávida, aí que... Agora que ela tem mais afazeres. Por isso que às vezes quando ela pede para eu lavar a louça, eu falo, essa responsabilidade é sua. É só para um lado o negócio? Só é para um lado, para o outro não estoura não. Não, peraí. Aí, tá vendo? Querendo derrubar o pregador, né? Irmãos, pare e pense um pouco. O que eu estou fazendo dentro da minha casa? Não importa a forma como eu fui criado. Eu sei, irmãos, igreja é um hospital tremendo. A gente chega na igreja aqui, quando eu olho para cada um de vocês, o que a gente tem aqui não são pessoas somente. O que a gente tem aqui são histórias, velho. Você é do jeito que é por causa da sua história. Você é do jeito que é por causa do amor que você recebeu ou pela falta dele. Você é do jeito que é por causa do abandono que você recebeu, de repente o abuso que você recebeu. Irmãos, nós vivemos em um cenário onde quando você conversa com um adolescente e ela nunca foi abusada, você pode falar para ela que ela é bem-aventurada, porque a gente vive num cenário tão bizarro, onde a menina não pode desenvolver um pouquinho, que os caras já começam a olhar para ela como um objeto. E na maioria dos casos é o povo da família. É o povo que deveria cuidar, é o povo que deveria guardar. Olha, a gente vê pai abusando, a gente vê irmão abusando, a gente vê incesto, a gente vê esse tipo de coisa bizarra. E aí essa pessoa que foi abusada, ela vai crescer com um espírito de prostituição. Porque mesmo, irmãos, olha como é que Satanás é mau. Mesmo sem o consentimento, ela se tornou uma só carne com alguém muito endemoniado. Porque eu não me torno uma só carne quando eu me caso, eu me torno uma só carne quando eu tenho relação. E aí aquele espírito que tem acesso àquela pessoa, uma vez que eu tive relação com ela, ela passa a ter acesso a mim também. E aí as pessoas crescem com um espírito de prostituição. Isso vai desencadear uma personalidade totalmente torta. Onde a gente vai ver um mercado de uma sexualidade. Onde a gente vai ver valores sendo totalmente trocados, mas tudo isso começa dentro de casa. E de repente você que está aqui nessa noite, você é fruto de algo desse tipo. Você é fruto de abandono. Você é fruto de abuso. Você foi criado num ambiente onde houve divórcio. Você foi criado num ambiente onde tem qualquer coisa menos amor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí Satanás, você está sendo criado, e Satanás ele está pisando na sua cabeça. Ele está pisando na sua criação. E ele está rindo. Ele está tendo um projeto grande para a sua vida. Mas aí você pega e se converte. E a palavra de Deus fala, irmãos, que para isso o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, não interessa se eu fui abusado no passado, não interessa se eu fui abandonado no passado, não interessa se a minha família foi a maior bagunça da história. Existe um espírito hoje dentro de mim que ele clama, Abba, Pai. E Deus, ele quer restaurar esse conceito de paternidade que foi roubado, esse conceito de paternidade que foi quebrado, essa bagunça que durante anos Satanás ele foi construindo na sua vida. Deus, ele quer fazer das suas emoções novas emoções. E de você uma nova criatura. Então eu te convido, irmãos, a olhar para o Pai. E esse pai, ele não é igual ao seu pai. Ele é diferente. Ele não é um pai que abandona, mas ele é um pai que disciplina. Mas ele é um pai que ama, mas ele é um pai que protege. Ele é um pai que não vai aprovar tudo que eu faço, mas é um pai que nunca vai ser inacessível para mim. Sabe o pai que não vai embora?
Sabe, o pai que sempre volta quando eu me coloco em oração. É esse pai que Jesus ele veio revelar. E é essa identidade paterna que o inimigo ele tem tentado destruir. Porque ele sabe se a minha identidade paterna ela é errada. Eu não vou ter relacionamento com o pai. E eu também não vou ser um bom pai. E se eu sou mulher, eu também não vou, de repente, nem querer me casar. Ou eu não vou confiar no meu marido como eu deveria, porque a minha ideia de pai, ela é a ideia que foi formulada pelo diabo no decorrer dos séculos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante.